Hoje eu quero conversar com você sobre o mercado imobiliário, sobre os loteamentos e também sobre o mercado financeiro, que é o fundo de investimento imobiliário, ou os fundos de investimento imobiliário. E eu quero tentar responder a pergunta sobre o que vale mais a pena, se é investir em um loteamento, se é empreender em um loteamento, ou se é pegar o nosso dinheiro e alocar lá nos fundos de investimento imobiliário. E uma informação que eu acho muito interessante é que aqui na internet, no YouTube especificamente, os fundos de investimento imobiliário são muito mais famosos e populares do que o mercado imobiliário tradicional. Se você for aqui nessa caixa de pesquisa do YouTube e pesquisar lá em cima alguma coisa sobre mercado imobiliário e ordenar os vídeos por visualização, colocar em primeiro lugar os vídeos que são mais populares, você vai ver que esses vídeos falam sobre fundos de investimento imobiliário. E é interessante porque do outro lado, quem empreende no mercado imobiliário, que geralmente são meus alunos e clientes, a gente que está do lado de cá praticamente desconhece o que acontece lá do lado dos fundos de investimento. Nesse vídeo, eu quero fazer um apunhado de informações, principalmente para o lado do mercado financeiro, porque geralmente aqui do lado dos loteamentos a gente tem um bom domínio, a gente conhece bem essa estrutura. Então, vamos primeiro pensar sobre como funciona um fundo de investimento imobiliário, como é que isso se integra com a nossa atividade e como é que a gente pode comparar os dois resultados. Eu vou falar também sobre o que é um loteamento, né, as óticas das finanças sobre um loteamento, como é que a gente empreende nesse lugar, como é que a gente analisa os resultados, mas sempre tentando comparar esses dois tipos de negócio. Então, em primeiro lugar, olhando lá para os fundos de investimento imobiliário. O que é um fundo de investimento, basicamente? Existe um evento que é a emissão inicial do fundo, ou IPO, Initial Public Offering. Essa emissão inicial de cotas é quando o fundo faz a sua captação de investimentos. Então, o fundo monta um prospecto e apresenta essa ideia de investimento para investidores institucionais e grandes investidores. Aí esses investidores olham para aquele prospecto, acham aquela ideia interessante e compram cotas deste fundo. É assim que funciona a capitalização de um fundo. Então, na oferta inicial de ações, nessa primeira emissão de ações, o fundo recebe o dinheiro dos investidores. Geralmente, a maioria dos fundos, ela se compromete a não devolver o dinheiro dos investidores. Os fundos emitem essas cotas, mas essas cotas não serão restituídas pelo fundo. O que o fundo vai fazer mensalmente é apenas distribuir os proventos ou os resultados dos investimentos, ou se não for mensalmente, é periodicamente. Mas, então, se o investidor quiser o seu dinheiro de volta, ele precisa ir para o mercado secundário e comercializar essa cota. Então, é isso que significa, se o preço de uma cota está subindo ou está abaixando, é isso que significa. Não tem muito a ver com a performance do fundo. A oscilação do preço de uma cota de um fundo de investimento tem a ver com o mercado secundário, que é um investidor vendendo a sua cota para outro investidor. Então, se tem mais pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar, o que vai acontecer é que o preço da cota vai baixar. E agora, se existe o oposto, se existe uma tendência às pessoas quererem investir mais em um fundo de investimento, o preço da cota vai subir. Então, é importante perceber que existem basicamente, quando a gente investe num fundo de investimento imobiliário, existem basicamente dois preços ou duas informações financeiras que a gente presta atenção. Existe a oscilação do preço da cota, que é aquilo que a gente comprou, aquilo que a gente investiu, e existe também a oscilação do mercado, que proporciona os resultados do fundo. É mais ou menos como acontece no mercado físico. Quando você compra um apartamento e quer disponibilizar esse apartamento para locação, esse apartamento também tem uma flutuação de preços diária ou mensal. A diferença é que a gente não fica sabendo qual é a flutuação de preços no mercado imobiliário tradicional, porque não tem todo dia um corretor entrando em contato com você falando assim: Daniel, o preço do apartamento hoje é R$738 mil. Ah, não, Daniel, hoje o preço está muito mais alto, é R$740 mil. Você quer vender? Ou não, Daniel, passou agora uma semana, o preço está em R$741 mil. Você quer vender agora? Mas isso acontece quando a gente investe num fundo de investimento imobiliário. O preço da cota oscila
por minuto, oscila por segundo e está todo o tempo piscando o número ali para a gente na tela. A gente tem que aprender, quando a gente passa a investir dentro do mercado financeiro, a gente tem que aprender a desassociar essas duas coisas. O preço da tela com o que a gente está investindo, o que a gente acredita. Esse preço da tela ele não é tão importante assim. Uma das lições importantes para quem investe a longo prazo é aprender a parar de olhar para as cotações diárias, aprender a parar de olhar para o preço ali. É importante vigiar o preço, mas numa periodicidade mais longa. Beleza, essa aqui é a estrutura básica de um fundo de investimento. E aí os fundos, eles se dividem basicamente em duas categorias. Existem os fundos de papel e os fundos de tijolo. Eu vou começar primeiro com a explicação dos fundos de tijolo e depois a gente entra nos fundos de papel porque eles estão mais relacionados aqui com a gente nos loteamentos. O fundo de tijolo é um fundo de investimento que investe em imóveis físicos. Então esse fundo compra uma laje comercial, ele compra um condomínio de galpões, ele compra uma rede de hotéis, ele compra um hospital, ele faz investimento. Geralmente esse investimento vai retornar uma receita recorrente para o seu fluxo de caixa e aí ele vai distribuir esse resultado final com os seus investidores. Então o fundo de tijolo faz investimentos em imóveis físicos. Então, quando a gente está com o carro na rodovia e passa por aqueles galpões que são muito bonitos, que tem o que a gente chama de padrão AAA, eles têm todas as características necessárias para atender essas grandes empresas, tipo Amazon, Mercado Livre, indústria farmacêutica. Geralmente, esses imóveis pertencem a fundos de investimento de tijolo. E aí, a gente também tem os fundos de papel. Fundos de papel são aqueles fundos que fazem uma operação financeira e aí essa operação financeira é garantida por meio de algum imóvel e aí o resultado dessa operação financeira vai ser distribuída para os cotistas do fundo. Um exemplo muito bom de aplicação de recurso de um fundo de papel é a antecipação de recebíveis para os nossos loteamentos. Como é que funciona a estrutura de antecipação de recebíveis? É assim, eu vou lá, faço um loteamento, faço essa obra, inicio as vendas e aí eu tenho aquele tanto de contrato a receber no meu futuro. Eu tenho um recebível de tantos meses para acontecer lá para frente. Aí, então, eu monto esse relatório e busco um fundo falando assim, olha fundo, eu tenho aqui um recebível pelos próximos 144 meses de tantos mil reais e gostaria de algum recurso à vista, porque eu vou executar minhas obras ou eu pretendo fazer uma série de investimentos, mas eu queria pegar uma dívida utilizando os meus recebíveis como garantia. Então, existe um processo de emissão de dívida. O loteador emite um título de dívida e o fundo de investimentos compra esse título de dívida. Então, a princípio, a dívida é apenas esse contrato, é apenas um número. Olha, eu quero 15 milhões de reais. O fundo empresta, então, 15 milhões de reais para o loteador e esse loteador se compromete a reembolsar o fundo com juros segundo os termos lá daquele contrato. Vai ser tantas parcelas, com tal taxa de juros por mês. E aí existe uma coisa, se o loteador se tornar inadimplente, qual é a garantia deste contrato? A garantia deste contrato são aqueles recebíveis. Então é por causa disso que a gente relaciona muito essa emissão de dívida com antecipação de recebíveis. Não é que você está, ou não é apenas o fato de você estar antecipando os recebíveis do seu loteamento. Você está fazendo uma emissão de dívida em que os recebíveis são a garantia deste empréstimo que você está tomando. Então, é possível investir num fundo de investimento imobiliário e você se expor a uma carteira de recebíveis de um loteamento ou de vários loteamentos. A gente descobre isso quando a gente abre o prospecto lá do fundo ou o informe de rendimentos mensais do fundo. Você descobre ali onde é que esse fundo está investindo. Então, você vai abrir lá, existe uma lista de 20 loteamentos que esse fundo faz aporte ou que ele fez aporte. E aí, cada um desses loteamentos tem uma característica de reembolso para o fundo. Então, pode ser que ele esteja recebendo lá IPCA mais 6%, IPCA mais 7%, IPCA mais 5%. Depende do valor ou do contrato na época em que ele foi negociado. Então, quando você investe num fundo, você vai receber proventos mensais provenientes que são originados
nessas operações de crédito e aí você vai receber aquela remuneração. Como eu disse que existe o mercado secundário e o preço da cota pode oscilar para cima ou para baixo, pode ser que com o preço da cota oscilando para baixo, você tenha uma oportunidade de adquirir uma dessas cotas e aí você vai fazer o seu investimento, né, o seu aporte financeiro vai ser o dinheiro necessário para comprar uma dessas cotas e então você vai ser remunerado com um percentual sobre o seu investimento mais alto, porque você conseguiu comprar uma cota mais barata. Esse é o tipo de oportunidade que existe aqui dentro do mercado de fundos imobiliários. Beleza, eu acho que deu para entender bem o que é um fundo de investimento imobiliário. É um pessoal com muito dinheiro que investe em imóveis, podem ser em imóveis físicos ou pode ser em operações financeiras que são garantidas por meio de imóveis físicos. É basicamente isso aqui que é um fundo de investimento imobiliário. Agora, do outro lado, a gente tem o nosso mercado imobiliário. A gente tem os nossos empreendimentos de parcelamento solo, os nossos próprios empreendimentos de locação, as nossas próprias coisas que a gente faz para vender. E geralmente a gente não está tão ligado com o mercado financeiro. A maioria dos meus alunos ainda não trabalha com essas operações de antecipação de recebíveis ou emissão de dívida. Então, quando a gente faz um loteamento, a gente tem basicamente a união entre terra, capital e trabalho. A terra é o nosso principal insumo de produção. Tem muitos vídeos aqui no meu canal em que eu mostro que provavelmente a melhor maneira da gente fazer a aquisição de uma propriedade não é por meio de uma aquisição financeira, não é por meio de um pagamento direto para esse proprietário, mas sim por meio de uma permuta imobiliária. Permuta imobiliária é esse arranjo em que nós unimos forças para explorar esse empreendimento lá para o restante da vida dele e esse arranjo ele pode se dar de duas maneiras, basicamente. Ou é uma permuta que é física ou é uma permuta que é financeira. A permuta física faz, então, o pagamento ao terrenista por meio de unidades dentro do próprio empreendimento. E a permuta financeira é quando a gente paga um percentual do faturamento mensal para o terrenista. Tem muitos vídeos aqui no meu canal em que eu discuto muitos detalhes aqui sobre esse tipo de negócio, mas o pagamento do terreno, em geral, é a nossa principal despesa dentro do nosso fluxo de caixa. Então, quando a gente vai fazer um empreendimento, uma das coisas que pode viabilizar ou inviabilizar o projeto é o custo desse terreno, mesmo que esse terreno esteja dentro de uma estrutura de permuta. O segundo ponto que a gente precisa para fazer um empreendimento imobiliário é o capital. Geralmente, o que eu mais ensino, o que eu mais vejo as pessoas fazendo por aí é usar recursos de investidores para fazer loteamentos. Então, a gente reduz muito a exposição de caixa quando a gente faz uma permuta imobiliária e aí, para fazer um loteamento, a gente ainda vai precisar de dinheiro, por exemplo, R$700 mil, R$800 mil. Só que você pode não ter esse recurso financeiro. Então, o que a gente faz é buscar um grupo de investidores que vão te apoiar nesse projeto. Aí você vai cotizar esse investimento e aí depois, lá na frente, cada um vai receber um retorno proporcional ao que investiu. Então, se esse cara participar com você de 20% da exposição de caixa, lá na frente ele vai ter 20% dos resultados que serão proporcionais a você, descontando o permutante. E aí existe ainda um terceiro ponto, que é a remuneração pelo trabalho. Você que é gestor aqui dentro do mercado imobiliário tem que ser bem remunerado, porque não é fácil ser um gestor dentro do mercado imobiliário, não é fácil empreender aqui dentro. Tem um monte de coisa que você precisa saber, existe um monte de risco, você tem que lidar com um monte de gente, você tem que ficar assistindo esses vídeos aqui no YouTube, aprendendo conteúdos, estudando, participando depois um dia lá no curso de loteamentos, que é o meu treinamento presencial. Você tem que fazer um monte de coisas para ser considerado um bom loteador. Então, por causa disso, você precisa ser bem remunerado. Então, a remuneração do loteador, ela não vem apenas do lucro. Tem um vídeo aqui no meu canal também, né? Se você ainda não assistiu, você precisa assistir esses vídeos todos que tem aqui no meu canal. Eu explico que a função de um projeto, a função de um empreendimento é o somatório de três coisas, né? Isso significa que um projeto precisa custear a sua operação, que é isso, o seu trabalho e o custo de obra, mas precisa custear o seu trabalho. Precisa custear o capital, que é isso, o que os investidores estão cobrando ou o capital lá do banco, e também precisa ser lucrativo. Então, o dinheiro que vem para a gente, quando a gente está empreendendo, não é apenas o dinheiro do lucro. Se você empreende no mercado de loteamentos,
uma das suas grandes fontes de riqueza deve ser a remuneração do seu trabalho. O seu trabalho precisa ser bem remunerado. Você precisa lançar esse número no fluxo de caixa, você precisa lançar esse número como sendo uma despesa. Você pode, por exemplo, não receber esse número, mas aí você pega esse valor que você está cobrando como gestão e lança esse valor como sendo o seu aporte mensal. Então, na hora que você reunir lá com aqueles investidores do grupo, você vai falar assim, olha, são 10 cotas, só que a minha cota não será aportada. Então, cada um de vocês, em vez de investir o proporcional a 10%, vocês irão investir 11% e vão ter um retorno de 10%, porque a minha cota é isenta de aporte, porque isso aqui constitui o meu trabalho, constitui a minha remuneração pelo meu trabalho. Essa é uma excelente maneira de fazer isso. Então, quando a gente faz um loteamento, uma das coisas que a gente tem que encontrar é a nossa solução de capital e depois ele tem um lucro. E aí pode ser interessante em determinado momento a gente fazer o repasse da nossa carteira por meio dessa estrutura de antecipação ou por meio dessa estrutura de dívida lá para o fundo de investimento. Só que quando a gente vende ou quando a gente emite essa dívida para o fundo de investimento, o nosso empreendimento ele precisa continuar sendo bom. Independente dessa operação de crédito que a gente fez com o fundo de investimento, esse custo precisa conseguir ser absorvido pela nossa estrutura. Então, a minha remuneração pelo meu trabalho continuou sendo boa, o meu empreendimento continuou sendo lucrativo, apesar dessa solução de capital que eu encontrei. Então, quando a gente olha lá para o fundo de investimento de papel, e aí tem um valor lançado lá, que ele está cobrando do loteamento IPCA mais 7%, isso significa que a rentabilidade daquele projeto, que está pagando IPCA mais 7% para o fundo, precisa ser superior a esse IPCA mais 7%. Porque se a rentabilidade do projeto é inferior ao que o fundo está cobrando, o projeto nem consegue pagar o fundo. Não faz sentido a gente ficar tirando dinheiro do nosso lucro, tirando dinheiro da nossa margem ou tirando dinheiro de onde não tem para pagar o fundo. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que existe uma conclusão lógica. A nossa melhor oportunidade de investimento, ela está quando a gente aloca também o nosso trabalho. Então, se você tem afinidade para trabalhar dentro do mercado imobiliário, ou se você tem disponibilidade de tempo para trabalhar nesse mercado, sem dúvida, aplicar o seu trabalho aqui dentro, aplicar a sua mão de obra, a sua inteligência, a sua experiência, a sua cultura dentro do mercado de loteamentos vai te proporcionar bons resultados, porque, em geral, toda vez que a gente alinha trabalho e capital, a gente recebe um resultado maior do que quando a gente alinha somente o capital. Agora, se você se enquadra em um outro tipo de empreendedor, ou se você se enquadra em outro tipo de pessoa eu não quero empreender, ou eu não quero dedicar tempo nessa área porque eu faço outra coisa, eu ganho dinheiro em outro lugar, aí a gente precisa avaliar esse cenário de maneira diferente. Quando a gente fala de locação imobiliária, em geral, principalmente locação imobiliária que é comercial, mas pode ser residencial também, mas quando a gente fala de locação imobiliária, em geral, os resultados de um fundo de investimento são melhores do que as locações que a gente faz nas nossas empresas e nas nossas pessoas físicas. Isso acontece por quê? O fundo de investimento tem a capacidade de comprar esses imóveis melhores e tem capacidade de fazer contratos com empresas maiores. Então, esses galpões são muito bons, essas lajes comerciais são muito boas e os contratos também são muito duradouros. Por causa disso, em geral, o resultado daqueles contratos são melhores do que os nossos contratos que são pequenos. Da mesma maneira, existe também um incentivo tributário que pende para o lado dos fundos de investimento. Por enquanto, os fundos de investimento têm os seus repasses isentos de imposto de renda. Lá não tem imposto de renda. E aí isso também é um atrativo. Em geral, então, quando a gente trabalha com locação imobiliária, é mais interessante estar aportando em um fundo de investimento de tijolo do que você estar investindo diretamente no mercado imobiliário, dependendo do valor da cota, né? Tudo isso varia para cima ou para baixo. Mas, agora, se você quer se expor ao mercado de loteamentos por meio de um fundo de papel, aí eu particularmente já tenho minhas dúvidas por causa da pouquíssima informação que nos é proporcionada pelo lado do fundo.
em geral, esses fundos de papel, nos seus relatórios, não apresentam informações detalhadas. A gente acredita que o fundo investe somente em projetos bons, a gente acredita que o fundo faz uma análise detalhada de cada um desses projetos, de cada um desses empreendimentos, olha para o tamanho da inadimplência, acompanha de perto a gestão dessa carteira, a gestão dessa inadimplência, mas o fundo não mostra para a gente qual que é a classificação da carteira que ele investiu. Ele deve ter isso lá dentro, mas para a gente ele não mostra. Então, quando você compra uma cota de um fundo de papel e esse fundo de papel te mostra lá no relatório que ele está investindo em 20 projetos, em 20 loteamentos, você tem que acreditar que são 20 loteamentos com uma carteira de recebíveis saudável. Só que, como você já deve ter visto aqui nos meus vídeos, montar uma carteira de loteamentos que é saudável não é uma coisa que é muito fácil. A gente precisa de um grande esforço comercial para conseguir chegar numa carteira de loteamento saudável. E aí a gente tem que acreditar que as pessoas que fizeram negócio com esse fundo de investimento fizeram um bom trabalho. Né? Os loteadores que fizeram negócio com esse fundo de investimento, por sorte, assistiram meus vídeos aqui no YouTube, entenderam o que eu estava querendo dizer quando eu falava sobre tabela de preços, sobre como lidar com inadimplência, sobre criação de produto, e aí fizeram um negócio com fundo de investimento. Mas eu temo que provavelmente esse não é o caso. Então, a gente investe em um fundo de papel esperando ter aqueles proventos mensais, esperando ter uma estabilidade proporcionada por um empreendimento imobiliário, mas eu acredito que é uma questão de tempo para a inadimplência chegar, porque a gente não tem tantas informações assim nos relatórios financeiros dos fundos de papel. Então, assim, resumindo aqui esse vídeo, se você tem capacidade empreendedora, eu recomendo que você empreenda. Né? E aí, se você quer empreender, eu quero te ajudar com essas ferramentas e a principal maneira que eu tenho de te ajudar é por meio desses meus conteúdos aqui na internet, mas também a principal maneira é lá dentro do curso de loteamentos, que é meu treinamento presencial. Beleza, isso aqui é se você empreende. Agora, se você não empreende, eu recomendo que você invista, em primeiro lugar, nos fundos de tijolo, que são esses fundos que investem diretamente em imóveis, e aí você tem 1 zilhão de opções para escolher e analisar e decidir qual vai ser o seu melhor investimento. E eu já não recomendo tanto um investimento em fundos de papel. Se você quer apenas investir em um projeto imobiliário, eu recomendo então, se você quer investir em um loteamento, especificamente falando, a minha recomendação para você é que você pegue os seus recursos financeiros e encontre um empreendedor que está fazendo loteamentos por aí. Mas se você quer investir, se você quer se expor a um loteamento, eu acho mais interessante, em vez de comprar um fundo de papel, você investir diretamente lá no fundo de investimento. Você vai estar melhorando muito seus resultados. Tem um monte de taxa que o fundo de papel cobra que esse loteador não vai te cobrar e, sem dúvidas, o resultado vai ser superior. Bem, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que eu tenha te ajudado aí a perceber o que é melhor, se é investir no loteamento ou se é investir no fundo de investimento imobiliário. Se você tem alguma coisa que você discorda de mim, por favor, coloque aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, faça o pacote completo, que é curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo com seus amigos e parceiros comerciais. E te encontro numa próxima oportunidade ou amanhã.